Damos início à nossa quarta aula deste curso patrocinado pela Uniregistral, com a Arisp, de comentários e glosas sobre os textos já publicados no site da Arisp, da Registral, registros sobre registros. Hoje devemos concluir o texto que tem o número 3 e com eventual possibilidade de já começarmos a tratar do número 4, mas isso veremos adiante. Eu queria inicialmente saudar todos os que aqui se encontram presentes, pedindo licença para particularmente destacar a grande honra e alegria de receber aqui o meu colega e amigo, Dr. Alberto Gentil Bisneto, filho desse meu grande amigo, Dr. Alberto, que é meu colega de concurso. Também quero agradecer, destacando entre os vários que aqui se encontram, o Dr. Armando Clapp e o Dr. Ademar Ferronetti, dois bons amigos e dois autorizados registradores de São Paulo, advogados, registradores presentes, peritos, etc. Peço licença também para saudar o aniversariante do dia, que da equipe técnica, o Felipe, quem cumprimento. Agradeço mais uma vez ao Dr. Francisco Raimundo a ocasião que nos permite reunir-nos aqui, ao serviço administrativo da Uniregistral, a esta valiosíssima equipe técnica que nos tem brindado realmente com uma cobertura excelente dessas nossas reuniões. E deixo para final, a propósito, a saudação que dirijo muito especialmente àqueles que nos assistem pela via informática. E antes mesmo de começar o nosso tema aqui, eu queria despender alguns minutos da atenção dos senhores para indicar alguns resultados dessas nossas reuniões. Este grupo, presencialmente, começou a reunir-se há mais ou menos 2 anos. E já no primeiro ano da sua existência, produziu um livro inteiramente dentro do grupo, que foi o relativo aos atos normativos da ministra Fátima Nancy Andrighi, da Corregedoria Nacional de Justiça. Na sequência desse livro, foi possível que parte dos integrantes do grupo também participasse de um outro livro que se produziu sob a minha coordenação, patrocínio do Instituto de Registro Imobiliário do Brasil, que foi o livro Direito Registral e o Novo Código de Processo Civil, editado pela Gente Forense. Um passo mais adiante, e outra vez com o nosso grupo, totalmente o nosso grupo, produziu-se esse trabalhinho. Eu tenho aqui a separata da introdução que eu fiz para o livro, Regulação Fundiária Urbana, Jurisprudência Paulista. É o que está aqui. Isso aqui é uma separata com a capa do livro. Pois bem, acontece que com o ingresso de um público que nos assiste pela via eletrônica, e mercê também eu tenho que admitir isso, mercê também de algumas viagens que eu tive a ocasião de fazer por boa parte do país, nós estamos atualmente em andamento com 2 obras, já em parte cumprida por pessoal só da casa não, mas pessoal, que nós chamamos assim, presencial, com 2 aportes, que é um livro de que participam, dentro dos aqui presentes, Rodrigo, Pedro, Amanda, Laura, a Alessandra, mais a Patrícia, que hoje não está aqui, e a Maristela, que é do meu gabinete, e ainda a Luciana Hartmann, do Mato Grosso, e a Carolina Alice Caiado Fleurinelli, de Goiás. Então, o grupo já está em andamento como fruto dessas nossas reuniões. E um segundo livro, que agora também já está formatado, com um número muito grande. Lá do Maranhão, o Tiago Estrela, a Mirella, a Rossane, agora com a adesão da Rosseline, a Moraes, a Carolina Roberto, depois o grupo da Bahia, com o Vinícius, a Simone e a Ellen,
e do Paraná, com a Graziane Hopfer. Ou seja, nós estamos produzindo não só grupos de pesquisa, isso é importante como fruto do trabalho que nós estamos realizando aqui, mas grupos de pesquisa que produzem documentação. Ou seja, permitem que outras pessoas continuem a trabalhar em cima disso. Não são trabalhos transitórios, temporários, sem durabilidade. A pretensão é realmente recuperar a doutrina registral. E recuperá-la não só. É verdade que aqui estamos, sobretudo, voltados ao registro de imóveis, mas eu sempre entendi o direito registral imobiliário como o registro por antonomasia. Isto é, o registro de cuja doutrina nós podemos extrair elementos para auxiliar, alimentar, nutrir os demais ramos do direito registral. Portanto, isso me deixa muitíssimo contente com os resultados que em tão pouco tempo estamos obtendo de reuniões, afinal de contas, que são relativamente simples. Eu diria mesmo em homenagem ao fato de que ontem foi o dia 4 de outubro, são reuniões franciscanas. Nós as tratamos assim. Felizmente, com esses imensos e valiosíssimos recursos informáticos, nós incrementamos um pouco, do ponto de vista econômico, aquilo que nós fazemos. Mas essas reuniões que estão aqui, sendo realizadas, têm mais ou menos o mesmo jeito que as reuniões que começaram no meu próprio gabinete, da qual alguns dos senhores participaram. No meu próprio gabinete de Tribunal de Justiça, eu reunia de manhã alguns grupos para debatermos alguns assuntos, às vezes de interesse dos estudos do direito público, às vezes de interesse do registro. Então, parece-me que estamos tendo, felizmente, bons resultados. E, pois, como se diz, com os frutos, nós podemos avaliar se a árvore está realmente sendo fecunda. Portanto, agradeço a todos. Queria ainda tratar de um outro assunto, mas pedindo vênia para saudar a presença do meu amigo, Dr. Gercé Rodrigues da Silva, amigo de muitas décadas e uma autoridade no registro imobiliário. Informa-me a administração da ONU Registral uma providência que me parece muito interessante, que eu gostaria de mencionar, e na semana que vem vamos minudenciar exatamente do que se trata, quais são os requisitos. Mas é de propiciar certificados para aqueles que, inscritos regularmente para a assistência do curso, efetivamente demonstrem ter participado de algum modo dessa assistência ao largo de uma determinada carga horária que vai ser ainda avisada na semana que vem. E depois se obterá, de prazo em prazo, não sei se será de 6 meses ou de 1 ano, certificados como esse que está aqui. Isso me parece um incentivo importante e enfim, documenta esta possibilidade de educação, ou tentativa de educação, pelo menos à distância. Estamos fazendo isso. Isso me dá muito gosto, eu acho que é uma providência adicional, um estímulo adicional. Afinal de contas, no fundo, nós não nascemos para ficar assistindo televisão, nem cursos por meios eletrônicos. Esse contato pessoal é importantíssimo. Mas, como não é possível reunir o Brasil inteiro, dada a sua dimensão, ao menos assim temos um incentivo que as pessoas tenham um pouco de paciência para ficar ouvindo uma voz desgastada como a minha ao longo de cerca de 1 hora cada semana. Bom, muito bem. Vamos voltar ao nosso curso. Na semana passada, em virtude de alguns tantos problemas, entre eles o de que a minha voz estava pior do que está ainda hoje, eu não terminei o número 3. E não o fiz, de certo modo, também em atenção ao aspecto material, que nós mudávamos de uma parte genérica acerca do tratamento dos princípios, estamos ali tratando de divisão dos princípios, para o tema da análise específica do princípio mais importante do direito registral, que é o princípio da segurança jurídica. Pareceu-me convir deixar que o assunto fosse tratado em uma aula autônoma. Entretanto, eu não me dei conta à altura de uma circunstância que sobrava muito pouco tempo, pouco espaço de leitura para a aula autônoma que eu pretendia. De modo que hoje nós corremos o risco de esgotarmos rapidamente o que falta do 3 e temos de invadir um tantinho do 4. De toda sorte, não será possível terminar o ponto 4, porque provavelmente de todos esses 20 artigos já publicados
desta série continuada, Registro do Registro. O 4, possivelmente, é o que apresenta maior densidade. Então, é preciso ir com mais calma nas glosas que queremos fazer e nos comentários que queremos aditar a essa matéria. Bom, como sabem também, eu não cansarei de dizer isso, repetitio mater studiorum est, ou seja, a repetição é a mãe dos estudos. De modo que os senhores vão fatigar-se um tanto, mas verão que eu repetirei de quando em quando algumas coisas. Isso é inevitável, até para o meu próprio aprendizado. Eu tenho repetido aqui, e já vem de longa data, e de maneira bastante recorrente, que eu entendo que todos nós estamos em condições de aprendizado. Ou seja, a esse nosso tipo de reunião, guardado o fato de que se trata de uma coisa em ponto pequeno, como disse franciscana, esta reunião, pode aplicar-se, na proporção devida, aquilo que foi a definição de universidade proferida pelo rei Dom Afonso X, o rei sábio da Espanha, dizendo que a universidade é um lugar onde se reúnem mestres e discípulos. E aqui vem a chave, para juntos, aprenderem os saberes. O mestre só se distingue do discípulo por uma coisa: ser mais velho, ter vivido mais, ter tido mais experiência, ter acaso lido um pouquinho mais. Mas ele está na mesma condição de aprendizado que é a condição de todos nós ao longo da vida. A cada dia, a cada minuto, a cada tempo, nós aprendemos. E o ideal é que o façamos assim, o aprendamos em convívio, em convivência. Cada um de nós tratando de suprir as deficiências de que todos nós padecemos. Portanto, é uma ocasião muito feliz para mim também, esta de tratar de repetir, para ver se eu também consigo aprender um tanto mais para a supressão das deficiências de que careço manifestamente. Bom, vamos prosseguir aqui, mas eu queria contar-lhes uma coisa para fazer uma retificação da aula anterior. Essa retificação vem a calhar com um exemplo aqui. Eu sempre que eu tiver que retificar algum erro, faço com extrema tranquilidade, porque, e essa história se refere ao professor Alexandre Correia, de quem eu disse na semana passada, que foi meu professor, tentou ser meu professor de metafísica durante 3 anos, na casa dele, e eu disse que ele morava na rua Martiniano de Azevedo. Muito bem. Acontece que isso eu só descobri que eu tinha dito isso quando resolvi assistir a aula. Eu estava na Bahia e resolvi assistir a aula. Muito bem. Acontece que isso não é verdade. A rua não chamava Martiniano de Azevedo. É Martiniano de Carvalho. Martiniano de Azevedo foi um desembargador aqui em São Paulo. A rua, portanto, se chama Martiniano de Carvalho, aqui perto da Brigadeiro Luiz Antônio. E essa correção vem a chamar a atenção para um exemplo de honestidade intelectual que foi dado exatamente pelo professor Alexandre Correia, que para mim se transforma num paradigma, realmente num exemplo que nós devemos seguir de gente honesta intelectualmente. Eu vou contar-lhes o que aconteceu. O professor Alexandre proferiu uma aula magna, certa vez, aqui na Faculdade de Direito do Largo de São Francisco. E a aula foi tão brilhante, foi de tal modo espetacular, que ele saiu não só aplaudido por toda a congregação, de pé, mas saiu carregado nos ombros dos estudantes. E tão boa, tão brilhante que foi a aula. Foi muito bem. Passa o tempo, ele vai então para a primeira aula regular do curso de Direito Romano. E os alunos ali, há um tempo que todos se tratavam tratavam os professores de excelência, só podia assistir aula de terno e gravata, eram outros tempos. O doutor Alexandre começa a aula dizendo assim: os senhores estiveram presentes na minha aula magna? Aí todos disseram: sim, senhor excelência. Assim, anotaram tudo o que eu disse? Sim, senhor excelência. Pois então rasguem tudo. Estava tudo errado, eu vou começar tudo de novo. Veja, se um homem como ele, professor catedrático de Direito Romano, provavelmente contado entre os 5 maiores filósofos de todos os tempos no Brasil, tem a coragem, depois de uma aula magna, depois de ter sido aplaudido de pé pela congregação, ter sido carregado nos ombros dos estudantes, vir a público e dizer: errei,
Por que não eu, tão diminuto, não posso fazer a mesma coisa, especialmente quando eu errei o nome de uma rua? Então fique aqui o exemplo, a rua era Martiniano de Carvalho. Mas o exemplo maior é da honestidade intelectual. A nossa preocupação há de ser a busca da verdade. E esta é a central na nossa tarefa. Bom, vamos lá. O de que tratamos na aula anterior era de considerar de onde partir, quais os princípios hipotecários que nós devemos considerar quando nós temos, dependendo do autor, dependendo da linha que nós procuramos seguir, algumas variações. E de onde partir? Isso serve para outros campos dos nossos estudos também, não é só o campo dos princípios hipotecários. No campo do direito é assim, como eu vou seguir? Eu vou estudar direito penal. Muitos sabem dessa minha história. Eu era um civilista por 12, 13 anos, quando acordei um dia, quase pensando que era aquela história da barata, da metamorfose de Kafka. O Diário Oficial indicava que eu era juiz do Tribunal de Alçada Criminal de São Paulo. Nem Código Penal eu tinha. Muito bem, tinha que trabalhar, né? Tinha que estudar. Comprei um Código Penal e tinha começado do zero. E eu me pus no mesmo problema que se põe os que vão começar a estudar do zero direito civil, do zero direito administrativo, do zero direito eleitoral, direito de menores, etc. De que base partir? É essa pergunta que nós nos fizemos na aula passada. Que princípios eu devo considerar dessa multiplicidade e variedade que temos encontrado? No ano passado até pensavam descobrir um princípio novo, chamado de princípio da concentração. Ainda hoje continua a falar-se disso como se fosse um novo princípio, efetivamente. Se nós deixarmos a imaginação criadora, e alguns autores chamam muita atenção, e Reneiros dizia que se é um pecado de que nós padecemos aqui na América Hispânica, é exatamente do excesso de imaginação. Uma imaginação exuberante. Imaginamos um montão de coisas. Aí nós vamos criar dezenas e dezenas de princípios. E o resultado, como eu lhes disse na semana passada, é que esses princípios acabam atuando contra as suas próprias funções. Então temos que limitar. Nós precisamos partir de uma base. E a base que eu lhes sugeri foi a base da tradição. Porque partimos daqueles princípios que já são considerados clássicos e depois, ao final, se entendermos que eles estão mantos, se eles estão deficientes ou se há algum excesso, nós vamos, por nossa conta, recortar alguma coisa ou adicionar outra. Mas, por enquanto, partimos dessa base tradicional que nos dá uma certa segurança, uma base do consenso. Portanto, uma verdade temos adotada ex hipótese, provisoriamente, sem prejuízo de que a nossa missão, por assim dizer, é de preparar melhores tradições. A tradição supõe dinamismo, supõe que nós possamos entregar o legado daquilo que nós estudamos com as retificações que nos parecerem solidamente cabíveis. Não é tarefa, o tradicionalista não é um museólogo, não é um conservador, mas é alguém que parte de uma base consolidada e que sobre ela começa a trabalhar, em vez de ser um aventureiro que parta do nada. Chegamos então a alguns autores que eu indiquei, exatamente por sua importância reconhecida, por sua notoriedade e autoridade na matéria, que foram, naturalmente, Jerônimo Gonçalves, pelo seu pioneirismo, depois apanhei Roca Sastre, que tem uma obra conhecidamente avaliada, e Hernandes Gil. Esse livrinho de Hernandes Gil é um livro precioso. Ele é muito pequeno, mas muito bem feito. E foi interessante que esse livro me foi presenteado pelo saudoso Silvio Paulo Duarte Marques, de Porto Alegre, que curiosamente encontrou o livro aqui em São Paulo. Há tempos que ele procurava esse livro para dar de presente, conseguiu localizar aqui em São Paulo. Aí comprou e me levou, e me deu de presente esse livro. Bom, muito bem. Em resumo, chegamos a uma base. E então alertava, no final da aula passada, para o fato de que nenhum autor, em rigor, desses que eu acabo de mencionar, destacou suficientemente a ideia da segurança jurídica. Curioso isso. E, portanto, voltamos agora ao número 16, atenção, chamando a atenção para esse fato já, de que exatamente o princípio da segurança jurídica
é a primeira, digamos, já a primeira escapada que nós estamos dando dentro daquilo que representa o consenso. Isso tem uma justificativa em que eu procurarei sustentar o acerto desta posição. Começo dizendo, surpreende um tanto que nesse consenso doutrinário de elenco dos princípios registrais não se tenha dedicado maior atenção à causa final da instituição registral. Então, como toda entidade no universo criado, seja natural, seja artificial, ou seja um ente que não dependa da indústria humana, são os entes naturais, seja um ente, seja produzido pelo homem, seja resultado da indústria humana, todos esses entes possuem sempre várias causas. Eles se compõem necessariamente, isso aqui corresponde ao que se chama da teoria ilemórfica de Aristóteles, que é uma teoria clássica, de uma causa formal e uma causa material, que permanecem no efeito. E que, além disso, possuem causa eficiente, alguém sempre produz alguma coisa, ou a natureza o faz, mas aí teríamos que investigar uma causa causada, por assim dizer, a causa das causas, nós deixamos isso para outra situação, ou pelo menos nas entidades artificiais, e o registro é uma entidade artificial, nós teríamos que considerar o papel humano, ou seja, pelo menos esse agente principal, a causa eficiente principal do registro, que são os registradores. E, além disso, uma causa final, aquilo que nós buscamos com determinada atividade. Aqui eu sempre, só para mencionar, vamos ainda uma vez insistir naquele exemplo da estátua, da imagem do rei Midas, que foi a figura que Aristóteles utilizou para tratar dessas 4 causas. Ou seja, o mármore como causa material, a forma do rei Midas como causa formal, isso permanece no efeito, o escultor, Praxiteles, que com um instrumento, ou seja, com causas eficientes secundárias, o escultor, causa eficiente principal. E as causas eficientes secundárias, o cinzel, o martelo, etc., foi fazendo a figura do rei Midas, até que o escultor conseguiu, ao culminar com a sua obra, cumprir a causa final dela, que era homenagear o rei Midas. Se nós pegarmos a nossa vida, por exemplo, de estudantes, nós entramos na faculdade com a ideia de, lá no final do 5º ano, chegar ao resultado de nos formar. E isso faz parte, a causa final. Não há nenhuma ação humana que seja destituída de finalidade. Portanto, a entidade registral, também ela possui uma causa finalística, um elemento teleológico, um telos, como veremos adiante. Muito bem. E, portanto, estranha, de certo modo, embora haja uma explicação que eu procurarei dar, pelo menos uma suspeita razoável dessa explicação, estranha que não se tenha tratado em separado do princípio da segurança jurídica. E eu chamo a atenção para mais um aspecto. Há literatura razoável no Brasil sobre segurança jurídica. Então, um livro do Humberto Dávila, muito interessante. Eu próprio, como sabem, escrevi um trabalho mais amplo, não sobre a segurança jurídica no registro, embora tenha tratado disso aqui e ali, mas eu tenho um livro só sobre segurança jurídica e crise pós-contemporânea, aliás, que neste momento pende de publicação já numa edição espanhola, né? Provavelmente, ainda no curso desse mês de outubro, se lance pela Marcial Pons, de Madrid, uma versão, uma edição castelhana desse meu livro aqui. Porque, na verdade, embora haja alguma coisa escrita, o trabalho de Pérez Nunes, trabalho específico do Congresso da Bélgica, final da década de 30, basicamente sobre segurança jurídica, pouca coisa se escreveu, desde a vulgata desse tema, que é o livro do Flávio Lopes de Oñate. É estranho, por outro lado, que os registradores e que a doutrina registral, não só a brasileira, mas também a estrangeira, não se tenha dedicado a pensar na finalidade do registro. Ou seja, que haja uma dedicação no dia a dia, nos registros, sem se pensar, sem se especular sobre a finalidade. Em parte, é provável que isso se deve à circunstância de que os trabalhos se realizam de tal forma bem que não haja necessidade de ficar pensando muito nisso.
Romano Américo, que tem um dos melhores livros que li na vida, o Iota Uno, diz exatamente isso. Quando uma palavra entra muito em uso, ela mais sai do mundo real. Passa a ser muito debatida e pouco aplicada. É que nós podemos pensar o inverso. Ou seja, como a segurança jurídica se cumpre muito bem no ambiente dos registros, e, em particular no caso brasileiro, isto se reconhece, deve reconhecer, realmente como uma homenagem à prática registral brasileira, ela talvez por isso não tenha sido muito observada, ou seja, não é algo que se vislumbre, se veja, se especule, como, a meu ver, parece convir, pelo menos, a um ambiente doutrinário como o nosso. Agora, a explicação, lá a origem do porquê o princípio da segurança não foi autonomizado nesse trato, é porque se entendia, sobretudo, os princípios como se entendiam os princípios como algo vinculado ao direito posto. E como a finalidade seria algo extrínseco à atividade, não se pensou bem que, no fundo, a finalidade, embora seja uma causa extrínseca, de algum modo ela permanece sempre no efeito. Isso não precisava ser tratado no ambiente dos princípios, teria que ser tratado de outro modo. E poucos trataram de outro modo, essa é a verdade. Foi muito bem. É bem verdade que desta crítica que eu acabo de fazer, merecem isentar-se, entre outros, José Maria Roca Sastre, cuja célebre obra se inicia exatamente pela tratativa dos fins do registro da propriedade, e tem um capítulo inicial, breve, é verdade, mas em que ele trata sobre o assunto. Lopes Medel, que tem até monografia sobre o tema, aliás, é um autor interessantíssimo, esse autor, Lopes Medel, Jesus Lopes Medel, um jus naturalista espanhol. De modo vistoso, meu amigo saudoso Juan Valieri Goitisolo. O Goitisolo, interessante, é um autor que era notável, embora, como estou dizendo, foi presidente da Real Academia de Jurisprudência e Legislação de Madrid, que é um órgão que tem como presidente de honra sempre o rei da Espanha, para você ter uma ideia da importância dessa academia, por isso que é uma Real Academia. E o Juan Valieri escreveu sobre muitas matérias, tem livro de direito civil, e foi dos poucos notários que parece ter compreendido bem na Espanha o papel desempenhado, eu digo notários, que no plano de vista doutrinário, na Espanha, compreendeu bem o papel do registro. Ele foi dos que, a meu ver, dos autores que eu melhor vi tratando sobre o relacionamento entre os fins estáticos e dinâmicos do registro predial, dando prevalência para o fim estático, como veremos. Parece-me, no entanto, que comportava, como eu digo, autonomia de estudo e expressão, o princípio consistente na finalidade do registro imobiliário. Porque no domínio da razão prática, já volto aqui, o primeiro dos princípios é exatamente o fim. Bom, vamos tentar explicar um pouquinho aqui uma coisa. Às vezes, vamos fazer uma distinção. O título nosso aqui é Comentários e Glosas. Né? Comentários são coisas amplas. As glosas são pequenas anotações marginais que os autores fazem, ou o leitor faz no texto, pequena coisa. E uma glosa que eu havia feito no texto que está na minha casa era isso. Coloquei assim, razão prática e especulativa. Uma explicação rápida. A razão humana é unitária, mas ela possui duas funções, não são diversas, são distintas. Uma função especulativa e uma função prática. Como se distingue? Primeiro, o prático, a razão prática, é uma extensão da especulativa. A razão, ela é, inicialmente, originariamente, uma razão de caráter especulativo, teorética. Essa palavra especulativa, como sabem, vem do latim speculum, espelho. Da mesma forma como falar em razão teórica, no grego teorem, aproveito para saudar aqui a nossa musa ateniense dessas reuniões, a doutora Maria, mas no grego teorem significa ver, o verbo ver do grego. Então, a razão especulativa ou teórica é a que vê, é a que especula, a que recebe realidades prontas.
A razão prática tem a sua verdade em um operável, em algo externo. Então, a razão prática é aquela que serve para o fazer e o agir humano. Portanto, há essa distinção. Na razão prática, quer dizer, no ambiente próprio da razão prática, que é esse dedicado ao fazer e ao agir humano, o fim tem o papel de princípio. Aliás, é o primeiro dos princípios. Antes de qualquer ação ou de qualquer produção, qualquer indústria humana, o fim se coloca como a primeira causa, primeiro dos princípios causais, primeiro dos princípios causativos. Tentamos o fim, e a partir daí, com a determinação do fim, a inteligência promove, e essa é uma série imensa de operações de ida e vinda, de trânsito entre a inteligência e a vontade, que é um apetite racional distinto, diverso, na verdade, da inteligência ou razão. Também não há diversidade entre inteligência e razão. A distinção é que a inteligência diz propriamente da apreensão de conceitos. O próprio da inteligência é apreender conceitos. E próprio da razão é o discurso. Portanto, por assim dizer, que de maneira simplista, próprio da razão é a elaboração de silogismos. E próprio da inteligência é a apreensão de conceitos e a adjudicação, segunda operação das três operações intelectuais. Portanto, é um problema de distinção, chamamos de uma coisa, o mesmo entendimento, e chamamos esse entendimento com outro nome, conforme as suas diversas operações intelectuais. Mas não são, portanto, faculdades diversas. A inteligência ou a razão especulativa e a razão prática, são uma e só faculdade humana. Muito bem. Então, o fim é o primeiro dos princípios da razão, no âmbito da razão prática. Até porque, como parece sugerir sua etimologia, telos, que é fim em grego, é vocábulo cercado de perfeição, teleion. Teleion é em grego perfeição. Com que se deve procurar o bem agir e o bem fazer. Compreendem isso? A razão se volta a bem agir ou a bem fazer. A ação é imanente, a produção é transcendente. Se produz uma obra e se age de maneira imanente, internamente. E deve fazer-se o bem. O bem corresponde à perfeição daquilo que se faz ou se age. Se eu quero ser justo, se eu devo R$20 a alguém, o bem que eu tenho que praticar é pagar esses R$20. Pronto. Essa é a perfeição do ato. Portanto, é o que se diz teleion. Mas esse teleion, perfeição, corresponde exatamente ao telos, é o fim. Ou seja, o fim das operações é a sua perfeição. E assim nós podemos dizer, também já antecipando, que o fim do registro de segurança jurídica é o seu teleion, a sua perfeição. Ou como veremos adiante, usando a palavra intelecto, a completude dessa perfeição. Muito bem. Prosseguimos. Item 17, para aqueles que estão seguindo com o texto. Bom, paradoxalmente, aqui, lembrando o grande Chesterton, com os seus paradoxos, é pelo fim que começamos. Parecerá estranho que comecemos pelo fim? De certo, o fim, ou acabamento, é o último na ordem da execução. Postremus in executionem. Assim, quando Praxiteles, e só, quando ele acaba, Praxiteles, toda a tarefa de impor ao bloco de mármore a figura da deusa Afrodite, da Friné, ou Sapito, ou do rei Midas, só então se pode dizer que ele atingiu o fim. Até lá não atingiu o fim. Portanto, o fim é o último na execução. Então, na ordem executória, nós só chegamos ao fim, o acabamento, isso é assim mesmo, não é? Vamos chegar ao fim da aula daqui a pouco. Vamos chegar ao fim de uma viagem quando chegarmos ao porto de destino. Ou seja, o fim na ordem executória. Entretanto, este fim é o primeiro na ordem da intenção. Primus in intentione. Por exemplo, o Dr. Ademar
que tem histórias notáveis na sua biografia de aviação, sabe muito bem que tem que chegar ao aeroporto de destino. Ali é o fim. Mas para chegar lá, ele comprou uma passagem para ir para lá. Os senhores hoje saíram de casa com um fim. Vira aqui a espiral. O fim, que estava lá na origem como primeiro na intenção, por isso estiveram aqui, só vai se concluir na hora da execução quando a aula terminar. Está bem distinto isso. Ou seja, não haveria um fim verdadeiramente de execução, a não ser acidental, se não houvesse um fim inicial. Muitas vezes eles divergem. Nós não conseguimos inteiramente manter o fim. Ora porque alteramos a finalidade inicial, ora porque esse fim não se realiza. Existe mesmo uma coisa interessante, para todos nós convém considerar aqui, acho que é um exemplo que vale a pena mencionar, a chamada certeza de tendência. Certeza de tendência é isto, que alguém que tem um determinado comportamento, ou seja, que tem determinados fins já bem consagrados, e que se habitua a esses fins, chegará a seus resultados. É um exemplo básico. Alguém toma um trem, por exemplo, em Milão, para ir a Pádua. Ora, se alguém sobe num trem em Milão com essa intenção, e já é uma pessoa habituada a manter as suas intenções, o resultado é que chegará, provavelmente, a Pádua. Normalmente é isso. Finalidade intencional, portanto, primeira, da intenção, vai ser a que se vai executar a final. Pode ocorrer uma série de coisas no caminho. O trem pode quebrar, pode haver greve do serviço ferroviário italiano, pode haver um terremoto, pode morrer alguém no curso, pode saltar, desistir, uma série de coisas. Então, nem sempre nós conseguimos realizar o fim intencional. Mas, em todo caso, ele é a primeira causa e nós vamos ver se o fim da execução... Quantas vezes nós pensamos em escrever, por exemplo, alguma coisa, temos ótimas ideias iniciais e o texto acaba morrendo no meio. Porque nos falta ânimo, nos falta ideia, nós desistimos, escolhemos ver outras coisas, não é assim? Portanto, há uma certa distinção que nós devemos fazer, do ponto de vista metafísico, entre o fim como causa intencional, lá na origem, primeira intenção, e o fim como execução. Mas, em rigor, eles possuem uma vinculação indispensável. Por essa razão, o fim tem status de causa. A verdadeira causalidade final, na verdade, encontra-se na ordem da intenção. Finis in ordine intentionis. E não na da execução. Finis in ordine executionis. O fim de um ente, em nossa matéria de um ente institucional, de uma entidade instituída pelos homens, é a razão pela qual existe esse ente. Ou seja, o telos é o teleion desse ente, o significado perfectivo de seu ser e de sua existência. Quando queremos fazer alguma coisa, quando efetivamente desejamos realizar algo, nós sempre nos propomos o melhor que nós podemos realizar com aquilo, qualquer que seja a nossa tarefa. Vamos fazer um voto, o doutor Ademar, o doutor Armando, o doutor Gercé vão fazer lá a sua nota devolutiva, o meu querido amigo doutor Alberto vai fazer um de seus brilhantes pareceres na corregedoria, agora uma brilhante sentença na vara de que é titular, os demais aqui, cada um na sua função, realizando uma tarefa, sempre se propõe realizar o melhor. Essa é a finalidade. Realizar um determinado bem, nós sempre sabemos que podemos melhorar alguma coisa nessas tarefas, mas aquilo que nos é possível, aquele bem possível que nós desejamos, para que haja perfeição. A perfeição da natureza de cada coisa é a sua finalidade. Nós só podemos dizer isso, a felicidade, que chamamos disso tanto metaforicamente, felicidade de cada coisa está em realizar a sua natureza, portanto, a sua perfeição. Esse é o significado perfectivo de cada ser. Vamos formar o registro, queremos um registro perfectivo, perfeito. Esse é o seu fim. Qual é o registro perfeito? Aquele que realiza a segurança jurídica adequadamente. Essa é a sua finalidade, já inaugural, depois executória. Esse fim não apenas se correlaciona com os meios que se dirigem a realizá-lo, senão que dele derivam as regras de ordenação e fomento desses meios. Então vamos lá fazer duas observações aqui. Primeiro, uma pequena distinção para que entendamos o papel da causalidade em relação à existência.
Como é que nós definimos a existência de um ente? A existência de um ser? Existência corresponde, portanto, ao ato de existir. E existir é estar posto fora das causas. Ou seja, quando algo está posto fora das suas causas, especialmente da causa eficiente, porque as causas intrínsecas permanecem. Quando está posto fora da causa eficiente, este ser existe, esse ente existe. E acontece que, até realizá-lo, esse ente recebe algumas regras de ordenação, algumas regras de incremento, de fomento, de entusiasmo dos meios. E essas regras são ditadas pelos fins. Ou seja, o fim tem um papel de nutrição, tem um papel de alimentação, tem um papel de ordenação, de orientação dos meios que podem chegar a ele. Pensem no seguinte, tomem a ideia de um mapa de orientação de um aviador que deseja chegar de avião, por exemplo, de Madrid a Barcelona. Ele tem que ter um plano de voo. Se ele não tiver esse plano de voo, se ele quer chegar a Barcelona, ele tem que pegar uma planta, um plano, como ele parte de Madrid, que diga exatamente o que tem que fazer para chegar a Barcelona. Se ele não tiver esse plano, se esse fim não alimentar cada um dos meios, olha, tem que ligar assim, tem que pegar desse modo manche, tem que apertar, tem que seguir esse projeto, só por acaso ele vai chegar a Barcelona. Ele não saberá o que fazer. Então, o fim acaba sendo extremamente, podemos usar aqui essa palavra, nutritivo de todos os meios que nós devemos adotar. Ou seja, a causa final, como está dito aqui, ilumina, estimula e conduz às causas eficientes. Por isso, a finalidade é a causa de todas as causas. Causa omnium causarum. Isso não só no registro, isso também para nós, para a nossa vida. O fim que nós detectarmos, diagnosticarmos, avaliarmos para a nossa própria vida é a causa das causas da nossa vida. Seres humanos todos têm, algumas vezes na vida, todos têm momentos em que se fazem as perguntas fundamentais. Quem sou? De onde venho? Para onde vou? Por que eu existo? Por que o mundo existe? O que estou fazendo aqui? São perguntas fundamentais da nossa vida. E então nós descobrimos uma finalidade da nossa existência. Também nós colocamos o fim como causa das nossas causas. Para que eu vivo? E a mesma coisa se passa aqui com o registro. Existe uma causa útil. Para que existiu o registro? Para que essa entidade? E que exatamente por não se fazer esta pergunta, que muitos costumam sair-se com essas, desculpem dizer desse modo, leviandades, essa expressão, de que registro é uma criação brasileira, de que registro não serve para nada, que é um órgão burocrático, que só serve para tirar dinheiro do povo. Então nós já temos ouvido isso. É porque nunca ninguém parou para pensar, estes que falam, salvo aqueles que eventualmente, suponho não os haja, mas que eventualmente possam estar atuando de má fé, porque nunca pararam para pensar qual a finalidade dessa entidade. Por que o registro, falando como um todo, e com a sua filiação notarial, deita raízes na passagem da Antiguidade para a Idade Média, no mínimo, para não dizer que deita raízes mais longínquas. Será possível que a humanidade, durante tantos séculos, criou entidades que não servem para nada, e que estava esperando surgir o século XXI para nós descobrirmos, quase que miraculosamente, que essa criação era inútil? Então, é parar para pensar um pouquinho na finalidade. E ela é útil também não só para guiar os nossos trabalhos, mas para aperfeiçoá-los e para dar a nutrição que necessitamos para defender essas instituições. Algumas vezes alguém me pergunta, escuta, por que o magistrado que não tem parentes nos registros, nas notas, e que se humilha dizendo com inteira veracidade que não passaria no concurso para o registro e as notas, segue a defender essas entidades? Bom, em primeiro lugar, porque eu acho que é justo defendê-las. Me bastaria isso. Mas na condição de magistrado, já que a pergunta é dirigida muitas vezes a mim nesta condição, eu digo porque o extrajudicial
faz parte da família do judiciário. E não só faz parte porque a lei nos impõe fiscalizá-los, significa dizer, tratar, de orientá-los, de educá-los, e quando o caso até castigá-los, se for o caso, como um pai faz com o filho, mas porque isso é histórico. A responsabilidade é nossa do judiciário. Muito me surpreende que haja colegas que tratem o extrajudicial com tanta falta de carinho, com tanta falta de estimativa, doutor Roberto. Não é verdade? Não se dão conta de que tem um dever histórico, dever institucional, de cuidar desta família estendida. Com todo respeito, parece uma quebra da paternidade responsável que o judiciário deve ter em relação ao judicial. Seria tão importante que o judiciário redescobrisse esta obrigação que tem, esse dever que tem essencial de zelar pelo extrajudicial. De poder, e isso, eu faço meu isto, de ter orgulho do extrajudicial que nós temos no Brasil. E de ter até mesmo em conta a tarefa que lhes incumbe de orientar, educar, e volto a dizer, quando o caso até punir, essa função mesmo, como um pai faz com o filho, não é, doutor Roberto? Cujo filho faz hoje 6 anos, Lucas, não é? Então, parabéns aqui ao Lucas, parabéns aos avós, que devem estar também muito orgulhosos. Muito bem. No que diz com os atos humanos, é o fim aquilo que os especifica. É interessante, o fim especifica os atos humanos. Perseverando até a intenção, desde que persevere a intenção até o final, perfectivo ou consumativo, o resultado que se engenha. Muitas vezes, e não de maneira maquiavélica, bem-estar, os meios devem ser morais, nós salvamos as ações que se concluem de maneira menos valiosa, exatamente pela boa intenção. Quantas vezes eu tenho dito aqui que há boas intenções que emparedam os infernos, às vezes salvando a intenção de quem age. Porque o fim especializa, desde que se mantenha até o final, a obra que você vai executar. Muito bem. A segurança jurídica é a finalidade do registro imobiliário. Portanto, é a entrega da estátua do Rei Midas ao Rei Midas, é a entrega da estátua da Praxiteles, a estátua da Musarete de Téspia, a nossa Friné, que, como o senhor lembrar, era aquela famosa, o que se diz, belíssima prostituta grega que foi acusada de asebia, impiedade contra os deuses gregos. Lembremos que esse mesmo crime de asebia foi o que levou ao julgamento de Sócrates. Sócrates foi condenado por asebia, por impiedade contra os deuses gregos. Ela foi absolvida, mas foi acusada de tal. Aparentemente, Sócrates não era tão belo fisicamente quanto a nossa Musarete de Téspia. Pois bem, voltando. É esta a conclusão, na parte da execução, que é a finalidade do registro imobiliário. E é também aquilo que justifica, que é a intenção da obra registrada. A esse fim do registro predial, dedicaremos nossas mais seguintes meditações nesta série de pequenos artigos. Eu faço aqui um parêntese. É também interessante que no momento em que nós desprezamos o tratamento do princípio da segurança jurídica, exatamente porque ele se realiza normalmente, está em situação de normalidade, nós não pensamos na sua patologia, que nós deixamos de explorar uma série de questões relativas à segurança jurídica. Menosprezamos um tema muito fecundo e que nas próximas aulas nós vamos procurar avançar um tantinho, embora sem poder descer aqui, como seria talvez adequado, a um nível de profundidade maior. Mas pelo menos nós vamos apontar alguns temas que mereceriam uma dedicação para melhor esclarecimento. Vamos avançar alguns deles agora. Então, assim, um pouco de pressa apenas para essas indicações, vamos deixar dito que a finalidade do registro imobiliário, sendo-lhe apenas parcialmente intrínseca, como nós sabemos, há uma causalidade intrínseca formada pela causa formal material e uma extrínseca, que é o fim e a causa eficiente. Mas o fim, exatamente porque ele permanece nutrindo a causa eficiente até final, ele de algum modo permanece na obra já realizada. E lembremos-nos aqui de um aspecto que é bom considerar, que o registro de imóveis sempre apresenta um dinamismo, ou seja, ele nunca está inteiramente acabado. Ele vai se acabando em cada ato que se pratica, mas continua sendo
vivendo, né? Enquanto ele estiver vivo, ele continua produzindo atos. Como um ser humano, guardemos essa situação de metáfora. Nós também, a cada momento nós vamos realizando atos, cumprindo nossos fins, mas esses fins continuam sendo, de algum modo, integrando as nossas outras ações. Então, eles são, em parte, os fins extrínsecos, mas também, em grande parte, são intrínsecos. Ou seja, permanecem com alguma perseverança intrínseca. Daí essa observação de que o fim do registro imobiliário é apenas parcialmente intrínseco. Ele se projeta na vida da comunidade. E ali não se vê apenas essa afinidade subalternada a outros fins, senão que se conjuga com outros. Vamos ver aqui um pouquinho mais. O registro tem uma vida comunitária que não se pode desconhecer. Às vezes nós temos isso que se chama de egoísmo disciplinar. Vemos, ou egoísmo profissional, vemos o mundo muito pelas lentes daquilo que nós fazemos. E tendemos a achar que o mundo se acaba naquele nosso universo mais fechado. Isso leva a uma certa tendência burocratizante. É um certo idealismo utópico. Eu lembro aqui uma expressão muito interessante. O Barbosa, depois de ter feito, com todo respeito, um homem genial, sem dúvida, mas a sua obra foi, em muitos aspectos, deletéria para o Brasil. Desde a Constituição, a primeira Constituição republicana, a República, como sabem, isso eu tenho dito, está em crise desde 1889, mais exatamente desde 15 de novembro de 1889 no Brasil. Mas ele vai reconhecer, já ao final da vida, que ele só conheceu o Brasil, ou seja, só tirou as vistas dos livros estrangeiros e da realidade estrangeira em que ele vivia, de maneira idealística, quando ele leu o Jeca Tatu, Monteiro Lobato. Isso é uma espécie de egoísmo profissional, intelectual ou profissional. Nós nos fecharmos dentro do nosso universo, fazemos bem o nosso trabalho, mas deixamos de ver uma dimensão externa, transcendente desse trabalho. O registro não pode perder de vista, nunca na sua atividade, que ele convive no ambiente comunitário. E não é só o único órgão a dar segurança jurídica. Não é só o único órgão que busca a rejusta, neste caso por meio da recerta. Essa dimensão comunitária, este papel do registrador na sua função comunal ou função social, precisa ser novamente alimentado. Até para que os registradores, todos eles, de imóveis, de documentos, de pessoas jurídicas, do registro civil, as pessoas naturais, sobretudo estes que andam tão sacrificados no Brasil, até para que eles retomem a estima pessoal que devem ter pela sua tarefa grandiosa. Então é isto, entender que fazem parte importantíssima da vida comunitária. Portanto, até esse fim de segurança jurídica, embora seja um fim para aquela atividade, subalterna-se a outros fins. Não é o último dos fins. Senão que além de subalternado a outros fins, também se conjuga, ou ao menos deveria conjugar-se, com outros meios que buscam a mesma perfeição a que se anima o registro predial. Outros fins comunais. Quais são? Por exemplo, o bem comum temporal. O bem comum temporal não se esgota, evidentemente, com o bem registrado, com a realização de segurança jurídica no registro imobiliário. Evidente. Às vezes, nós não nos damos conta de que a demolição, por exemplo, do registro civil, que é o que está na moda, ou seja, a desconstrução do registro civil, vai afetar também o registro imobiliário. Afetar, às vezes, diretamente, às vezes, pelo reflexo que provoca na vida comunitária. Porque o bem do registro imobiliário, o fim do registro imobiliário, conjuga-se ou deve conjugar-se com o fim do registro civil, para que ambos, e com o fim, por exemplo, do notarial, para que todos possam realizar o bem comum temporal. Se uma parcela do bem comum temporal desmorona, falece, decai, o bem comum como um todo, evidentemente, está com um determinado detrimento e projeta esse prejuízo também sobre as demais partes.
Em qualquer agrupamento é assim. Doutor Alberto, lembremos que há pouco tempo tivemos aí uma situação de todo desagradável para nós, que pode ocorrer, a margem de qualquer julgamento de valor moral que não nos cabe fazer aqui, de um colega que foi punido pela magistratura paulista. Não se trata daquele julgamento disso. Se trata de como todos nós nos sentimos abatidos com isso. Em contrapartida, deixando de lado alguns episódios menores de inveja pessoal, como nós nos sentimos felizes quando verificamos êxitos em alguns colegas. Quando podemos, por exemplo, ver a excelência dos cursos aqui coordenados pelo Dr. Alberto. Isso todos na magistratura, puxa, que coisa boa. O Dr. Alberto é um grande juiz. Ou seja, quando se participa de um grupo, de uma comunidade, o mal de uma parte, de algum modo, se comunica para todas as partes. E o bem de uma parte também se comunica. Nós participamos do todo. Como se nós tivéssemos um problema. Já tiveram algum problema, alguma dor localizada? Dor em um dedo, por exemplo. Como aquilo incomoda. Uma pequena afta na boca. Como incomoda o todo. Não se consegue trabalhar direito, só se pensa naquela dor. Não é certo? Então é isto. O registro é uma parte. E, portanto, há outros fins com que ele se deve conjugar. A consciência dessa conjugação é importante para o bom funcionamento do registro. Prosseguindo, há outros fins comunitários. Um deles é o da ordenação da propriedade de imóveis. Essa ordenação é realizada fundamentalmente pelo registro, mas não só pelo registro. Depende da lei, depende muito do bom funcionamento do judiciário, depende do bom funcionamento das notas, depende de um bom cadastro. Ou seja, deve haver uma conjugação de fins. E esse propósito, eu dizia há tempos atrás, chamava a atenção a respeito do processo extrajudicial do usucapião, que não será justo que o registro de imóveis pague a conta de eventual insucesso dessa nova figura do Código de Processo Civil. Porque a ele se atribui uma tarefa, mas outras áreas que deveriam contribuir para que ela se realizasse, menciono aqui, por exemplo, a do custeio e a da boa realidade fundiária, não cumpre as suas missões correspondentes. Então não é justo que uma parte só seja sacrificada de maneira anômala por um eventual fracasso. Porque há outros fins. É preciso que o registro entenda que, embora haja uma importância fundamental, ele é parte. Ele é parte de um todo. Parte importante, mas parte, não um todo. E há outros meios também. Nós não vivemos num mundo, felizmente, não vivemos num mundo só. Não. Nós vivemos num mundo em que, às vezes, dependemos do poder. Aí pensamos, há pouco falava no poder punitivo. Dependemos, muitas vezes, dessa potestas penales. Mas também, infelizmente, vivemos num mundo do amor. Na sábia lição de Juan Valier, a esfera jurídica exatamente vive imersa entre a esfera do amor e a esfera do poder. Ela é, na verdade, a esfera, esta jurídica, que visa a prevenir a falta do amor. E muitas vezes, como essa prevenção não é suficiente ao regular-se, ela precisa contar com a força. Portanto, às vezes ela é obrigada a remediar a falta do amor, o abuso do poder. E para isso serve o direito. Por assim dizer, de algum modo, o direito está numa faixa intermediária entre o amor e o poder, entre o amor e a força, entre a concórdia e a necessidade de algum remédio mais eficaz, mais enérgico, mais violento. E o direito visa exatamente ocupar essa fase intermédia, evitar que se decaia o amor, se adultere o amor, e ao mesmo tempo evitar que haja abuso do poder, ou, o que é pior, às vezes, deficiência completa do poder. Nihilismo, caos se estabeleça numa sociedade. Bom, eu penso que podemos parar por aqui, já quase uma hora de aula, assim não precisamos entrar no ponto número 4, que fica para a semana que vem. Eu quero, mais uma vez, aqui, renovar o meu agradecimento. Em primeiro lugar, ao Dr. Francisco Raimundo, por ter cedido este espaço, cedido o apoio à Uniregistral
que patrocina nosso evento, e da Arisp, que é a entidade que mantém o registral, ceder, emprestar esse pessoal empolgado da administração e da técnica, a que eu quero mais uma vez publicamente renovar os meus aplausos. Agradecer muitíssimo ao grupo aqui presencial. Se não houvesse gente presente, eu não conseguiria falar. Não sei falar para máquinas. Eu quero manter um trato humano entre nós. Particularmente agradecer ao Dr. Alberto, aos registradores aqui presentes, advogados, e agradecer ao público informático que nos assiste. Agradecer muitíssimo ao pessoal lá do Nordeste, especialmente, que tem dado um apoio bastante consistente a essa atividade, e também a Luciana Hardman, lá do Mato Grosso, que é uma registradora civil, que eu considero um paradigma da resistência no registro civil, e dizer que estou realmente empolgado, efetivamente, com a realização desses cursos. Na semana que vem, embora seja feriado, haverá normalmente a transmissão, como se diz, em Portugal se diz em direto, não se diz ao vivo, em direto do nosso grupo de estudos. Muito obrigado, efetivamente, de coração, a todos que têm aqui dado o impulso necessário, o ânimo necessário para que eu me dedique, como estou procurando dedicar-me, apesar das minhas lacunas, a este nosso grupo. Muito obrigado e nos vemos na semana que vem, se Deus permitir.